Não sei se você concorda que a gente pode começar dando. Vamos, vamos, eu concordo, eu concordo. Eu também acho muito difícil quando isso acontece com minhas lives, é muito complicado. Mas vamos lá, o assunto aqui é conteúdo, então a gente não precisa de muita visualização mesmo. Gente, eu sei que sim. Eu acho que é isso que todo mundo espera hoje à noite. Então, eu queria agradecer ao senhor a sua disponibilidade na sua agenda, né, para falar um pouco com a gente sobre o tema que é literatura, cultura, né, eventos de espaços de cultura como salões e feiras de livros. E aí eu queria conversar um pouco com o senhor, né, sobre tudo isso, lhe fazer algumas perguntas, e queria que o senhor compartilhasse, né, pudesse compartilhar um pouco das suas experiências e o que o senhor analisou, o que o senhor analisa ao longo do seu percurso, né, seja profissional, seja pessoal, do impacto mesmo da cultura e de eventos como esse na formação das pessoas, né, ao longo da vida delas, né? Qual o impacto de espaços como salões e eventos de livro e da própria literatura na formação dessa pessoa ao longo da vida dela, né? Muito bem, eu vou começar dando até por um acontecimento que gerou comoção nacional, que foi o espancamento de um cachorro que tem o nome de Orelha, aqui no Sim. estado de Santa Catarina. É um estado importante, como todos os estados que reúnem a Federação Brasileira, e que ali gera já uma representação para a seguinte pergunta: que tipo de sociedade a gente está criando, onde 4 adolescentes se dão esse direito de espancar da forma pior possível o cachorro, como se fosse já aí um pleonasmo, né? Porque espancar já é qualquer ente vivo, mas com caprichos de crueldade. Isso me ter feito o que fez, mas o impacto é muito típico mesmo do propósito do nosso encontro e me remete a um livro importante do William Goode, intitulado O Senhor das Moscas. A literatura basicamente se trata numa ilha isolada, onde tem ali alguns jovens adolescentes que foram jogados e eles vão perdendo o sentido civil, o sentido civilizatório, e eles começam, através desse tipo de convivência estreitada, sem os recursos da civilização, a exibir uma natureza expressivamente cruel. E essa natureza ela começa a se manifestar no massacre de animais. Então, quando a gente assiste hoje a liberalidade, como correu as imagens do massacre do cachorrinho chamado Orelha, totalmente indefeso, a gente começa a penetrar as entranhas da nossa civilização, entendendo que tem um adoecimento profundo. Isso é um sintoma de uma sociedade que adoece. Então, a maneira lá como a literatura do William Wood, O Senhor das Moscas, tá, em que os jovens terminam massacrando animais cruelmente, a gente assiste essa cena aqui também como se fosse uma espécie de uma sociedade que está se constituindo em nenhum tipo de, é, vamos dizer, de uma concepção de visão social, né, da existência do outro. Houve um relato que uma vez me chamou muita atenção de um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. E ele diz o seguinte: quem me sequestrou, ou quem me sequestraram, e que me espancaram não foram nem Hitler, nem Himmler. Himmler era um dos 4 cavaleiros conhecidos do Apocalipse, que fazia parte do quarteto nazista. E esse sobrevivente dizia: não foi Hitler nem Himmler quem me espancaram, que me sequestraram, que usurparam meus direitos. Foi o padeiro, foi a pessoa que era o meu vizinho e aquele que simplesmente era um cidadão comum, pelo simples fato de ter colocado um uniforme que dava para ele a sensação de uma raça superior. Então, parece que quando a gente vai desinvestindo na dimensão da existência do outro, a gente vai assumindo uma postura de alta crueldade, como essa contemplada, e que eu acho que fica com metáfora e com toda a minha solidariedade em relação ao que foi feito quanto ao cachorrinho. E até a imagem
vamos dizer assim, você perguntar o que isso tem a ver com literatura, porque a literatura é um exercício crítico e de um diagnóstico da nossa sociedade que evoca a nossa relação com o outro. A literatura refinada, ela nos permite a perceber a existência do outro dentro de uma deferência, que é a noção de civilidade que a gente vem perdendo. E tem um aspecto aí interessante, porque a literatura a qual estamos defendendo, inclusive essa live, para quem está participando, é um incentivo para a formação de feiras de livro, gerar debates públicos, né, voltar às ágoras, às praças públicas, e voltar a acreditar na força do livro, como diria Franz Kafka. O livro é uma espécie de machado para quebrar o gelo da indiferença de um ser humano em relação ao outro. Então, mas o livro ao qual estamos defendendo não é uma literatura de entretenimento, de quem não tem o que fazer, simplesmente um passatempo. A literatura que é uma técnica de adaptação e, por consequência, de subordinação. No caso, a cultura livresca da literatura firme e forte, que não é aquela que gera consolação. Muitas vezes a literatura mais forte é a que gera transformação através do pensamento crítico. É justamente essa literatura que não é técnica de adaptação, de resiliência, que é uma palavra que a psicologia, o psicologismo barato, que está vendido ao mercado neoliberal, desenvolveu isso como virtude, e as pessoas se adaptam através de um silenciamento intelectual, através de uma espécie de anestesia do seu pensamento crítico. E a literatura que estamos defendendo, a literatura não de resiliência, mas de resistência. E uma literatura de resistência requer justamente esse suporte crítico do pensamento. Então, a maneira do sobrevivente Auschwitz, quando ele reconhece que não foi Hitler nem Himmler quem o espancou ou quem o ultrajou, mas foi justamente aquele vizinho que colocou o uniforme e se deu conta que era alguém superior a ele, ou o espancamento a um cachorro, como fizeram os 4 adolescentes catarinenses. Né? Isso tudo é uma metáfora, que em verdade se transforma numa metáfora, mas na verdade são fatos concretos, que faz com que nós voltemos a pensar se a humanidade está dando passos para trás na sua construção de projetos civilizatórios. E não há outra forma para quebrar o gelo da indiferença anímica senão usar o livro, mas não é o livro como capricho apenas, mas como uma espécie de saída da anestesia intelectual, que não é o livro, e aí é muito importante, é o conteúdo do livro. E isso é muito bem refletido na metáfora que Jorge Luiz Borges, escritor famoso chileno, desenvolveu na sua chamada Biblioteca de Babel. A ideia da Biblioteca de Babel é que uma biblioteca tem que ser diversificada. Quanto mais diversificada essa biblioteca, mais ela oferta a condição de nós convivermos com ideias diferentes. Então a gente não pode criar um tipo de cultura livresca, que a gente tem que avaliar o conteúdo, que seja só voltado para o sujeito se adaptar ao sistema que o adoece, para que ele volte da mesma maneira, sem pensamento crítico, tá? Sem se abalar, por exemplo, esse acontecimento do cachorro, que aconteceu agora, aquilo, como diria Leonardo da Vinci, a medida de uma civilização é a sua capacidade de entender como os animais têm direitos tanto quanto têm os seres humanos. Isso pode parecer um exagero para muitas pessoas, mas não são direitos civis propriamente, são direitos do cuidado em relação aos animais, que a gente dá o nome como categoria de animais, e nessa altura eu confesso que eu fico até perdido quem são os animais e como é que a gente colocasse animais como uma subcategoria de entidade viva. Né? Como diria, vamos dizer assim, Platão, o ser humano não passa de um bípede sem penas. Né? Ou seja, um bípede sem penas se iguala a um galo sem penas, um galo despenado. Então não tem muita diferença se o ser humano não cultivar uma relação
ecológica e do ponto de vista social, inteligente, integrativa. Então, a Biblioteca de Babel era uma ideia que o Jorge Luiz Borges trazia, que tudo aquilo que já foi pensado já está escrito. Então, não se trata mais de escrever mais livros. Claro que a gente deve continuar, mas o que Jorge Luiz Borges quer dizer é que a questão agora não é só de leitura, é de interpretação. Não basta ler livros, tem que interpretá-los. Não apenas interpretá-los, como diria Kafka, é preciso quebrar o gelo da indiferença de nossos corações, que significa transformar o conhecimento de uma boa leitura em ação para transformar o mundo. Nós não podemos ficar numa função meramente contemplativa. O convite de uma feira internacional de livros, como essa de Genebra, de Turim, de Frankfurt, e esse intercâmbio intercontinental que estamos fazendo, Dani, do Brasil com outros países da Europa, e que estamos aqui encabeçando esse movimento, é para o despertamento do livro como dispositivo também de transformação social política. Isso é tão interessante que isso nos remete, inclusive, a uma outra metáfora que eu vou construir assim, para a gente entender as filigranas de uma literatura em sua potencialidade. Primeiro essa, em Jorge Luiz Borges, que é justamente que não basta ler, tem que saber interpretar. Como essa de Kafka, que a gente tem que usar o livro como um machado que quebra o gelo, tá? Da indiferença de nossos corações, que é um convite ao agente político participar da polis, da praça pública. Mas de uma passagem que me chama muita atenção de um poeta famosíssimo no início do século XX, que era o Maria Hilke Rainer. Ele vai visitar o Louvre e ali se depara com a estátua do torso de Apolo. Ou seja, é uma estátua sem cabeça. Sem cabeça. Só que ele passa a perceber que ele estava sendo visto por aquela estátua. Engraçado, é uma estátua sem cabeça, portanto, sem olhos, mas aquilo gera um frêmito em Maria Hilke Rainer, que é um poeta sensível, e ele escuta uma voz dentro dele, como que aquela estátua, sem olhos, tivesse conseguindo enxergá-lo por dentro, que era justamente a seguinte questão: tu tens de mudar de vida. Então, o livro é um convite à mudança da forma como nós pensamos o mundo e como nós somos levados por esse mundo. E, então, o livro ele não pode cair como produto de mercado, como mais um artefato de controle social, forjando intelectualidades frias, ou simplesmente categoria de intelectualidade que não somente tem essa indiferença social, como trabalham para um tipo de cosmovisão de natureza fascista, que a gente lê muitos livros que são insufladores da malquerença social. São livros que colocam, vamos dizer assim, categorias entre seres humanos de superioridade. E isso é muito perigoso. É o que nós estamos vendo aí. A falência da nossa cultura é porque ela está totalmente instrumentalizada através de sistemas oligárquicos e plutocráticos que não têm interesse no desenvolvimento intelectual das pessoas. Porque uma pessoa de posse de conhecimento, ela se torna uma pessoa perigosa. Ela é um risco para o Estado, né, que a gente tanto se orgulha, porque aparentemente é um regime democrático, né, um regime democrático de direito, o Estado simplesmente é uma forma mercadoria do capitalismo. O Estado, ele serve para os interesses capitalistas. Tanto que quando a gente pensa em termos de mudança de direitos trabalhistas, a gente pensa em reformas, tipo, você vai ganhar 3% esse ano. Por que eu vou ganhar só 3% se eu posso estar de posse também dos meios de produção? E não somente ser um assalariado. Porque eu não posso participar das camadas que produzem o capital. Porque é um interesse, e esse interesse vem pelo emburrecimento cognitivo das pessoas. E quando você extrai, é um extrativismo, digamos, da consciência lúcida, porque lucidez, vamos dizer assim, é uma luz que se lança em você detectar por dentro como o teatro é organizado em nossa sociedade
E a gente confunde arte e literatura como, na verdade, eles são instrumentos, muitas vezes, sem que nós desconfiemos. Eu tenho carreira acadêmica, eu sou professor de universidade pública, eu me assusto, eu sou num curso de medicina. Eu fico em estupefação em ver como a universidade, ao longo do tempo, foi transformando-se numa verdadeira indústria cultural, onde se prepara pessoas do ponto de vista técnico e não do ponto de vista ético. Então, Maria Hilke Rainer, quando ressoa sobre ele uma estátua sem cabeça, onde ele se sente observado por ela, é quando nós estamos lendo um livro. Um livro está olhando para a gente como a gente está olhando para o livro. É como diria Nietzsche, na medida que você olha um abismo, o abismo está olhando para você também. E essa questão que quando você tem essa voz que entoa em você, você tem que mudar de vida, isso é um convite justamente para a gente pensar num mundo melhor. Então a gente não pode pensar numa literatura de consolação, a gente tem que pensar numa literatura de transformação. A gente pode pensar numa literatura como forma de resiliência. Isso é uma invenção do psicologismo. Eu sou psicólogo, eu sou um grande, vamos dizer assim, combativo nesse sentido, a essas, digamos, idealizações farsescas e falsárias. Inteligência emocional, como se tivesse o ego nosso, fosse soberano para ter controle sobre as nossas emoções. Nós não temos. Né? Pensar uma psicologia em que o sujeito imagina que, na medida que ele se torna soberano, ame a você próprio, né? Cada vez mais cultua essa versão narcísica, cada vez mais você está destruindo essa pessoa por dentro. Por quê? No entendimento que eu construí ao longo da minha vida, o amor nunca é um, é dois. Você só é um quando você é dois. Né? Que é o sentido da palavra companheirismo, que vem de compane, que vem do latim, que quer dizer com pão, dividir o pão. Então, se a gente tem uma literatura que vamos dizer, cai no campo da autoajuda, a literatura que reforça a soberania do ego, a literatura que priva o sujeito de um exame crítico, a gente está enfraquecendo o vínculo social com as pessoas. A gente não está conseguindo entender que esse tipo de cultura em que você se coloca dentro de uma adaptação ao que está sendo colocado, ela, em verdade, é uma outra forma de manipulação. E aí, quando a gente pensa nisso, né, o livro é uma fonte de informação hoje, nem todos os livros são fontes de informação. Tem muitos livros que são fontes de desinformação. E muito pior do que não ter informação é ter desinformação, que é a cultura do fake news. É onde você faz aquela chave de interpretação, como coloquei na metáfora da Biblioteca de Babel, do Jorge Luiz Borges, não basta ler, tem que interpretar, mas tem que interpretar com método e critérios. E para isso é possível se você tiver uma formação de diversificação de humanidades. E é o que hoje as pessoas não têm, elas têm uma formação meramente técnica e instrumental. Então a literatura de transformação é uma literatura que transforma por dentro e faz a pessoa mudar de vida. A questão de você poder ter uma biblioteca, vamos dizer, como diria Humberto Eco, era justamente para você entender que os livros se comunicam, mas dentro dessa diversidade também de saberes. Que é outra coisa que a gente vê, que há uma tendência da formação da cultura literária no mundo de homogeneizar. Ela não diversifica, ela cria padrões rígidos. E também é um risco muito grande na formação do sentido de cidadania das pessoas. Então, eu queria, primeiramente, colocar dentro dessas metáforas, né, do livro como uma categoria que deve, primeiramente, eu anotei aqui, não é acúmulo de livro, é interpretação. Não é conforto, é saber fazer ruptura. Nós estamos perdendo esse sentimento de saber romper com aquilo que é posto para nós e simplesmente nós nos docilizamos. Nós somos postos numa condição falsa de passividade confundido com pacificidade, ou seja, a gente confunde um sujeito passivo com um sujeito pacífico. E não é. A gente não é pacífico quando é passivo. Não é ornamento.
A gente não está tratando aqui de pessoas que estão querendo escrever livros ou falar sobre livros como passatempo, não. A gente está imbuído de um espírito de preocupação sobre o futuro da humanidade. A gente está preocupado que não temos outra forma de quebrar o gelo senão pelo livro, e não é somente pelo livro, é o conteúdo do livro. Então, não é simplesmente ornamento, é exigência ética. O convite de Maria Hilgheimer, Tu Tens de Mudar de Vida, é uma literatura de convite ético para que nós pensemos qual é a minha responsabilidade com o mundo e com as futuras gerações. Isso rompe com a ideia de mercado, que é concentração na individualidade, que é o que a gente encontra hoje em literatura de autoajuda, reforço do ego. E como diria um pensador, psicanalista francês, Jacques Lacan, o maior inimigo do eu é o ego. Então a gente tem egos inflados. Isso é muito perigoso. A literatura é uma forma de quebrar isso. Rapidamente. Para poder gerar essa interpretação, eu trouxe outro dispositivo histórico. Teve um arqueólogo francês, meados do século XIX, chamado Jean-François Champollion. E ele se dedicou firmemente a tentar interpretar aquilo que não se conseguia durante muitos séculos, que era a chamada escritura hieroglífica dos tempos egípcios da antiguidade. Os hieroglifos, ou hieroglóficos, eram simplesmente escritas não decifráveis. E ele descobriu, em uma descoberta, logicamente arqueológica, ele evocou dessa descoberta, ali um dispositivo de decifração que era chamada Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta era uma pedra que era uma espécie de facilitador para decifrar os códigos hieroglíficos da cultura egípcia da antiguidade. Então, o que eu quero colocar isso é me apropriando de um fato histórico, arqueológico, e dentro do ponto de vista de algo material, existe a Pedra de Roseta, é que nós precisamos de auxiliares e ferramentas para decifrar também o que a gente pode tirar de melhor em nossa interpretação, o que um livro ou uma feira de livro, como essa que vai acontecer em Genebra e em outros países, pode nos ajudar. E esse é o principal ponto que desperta o terror, vamos dizer, nos sistemas que nos controlam. Porque uma pessoa que consegue ter chaves hermenêuticas, ou seja, chaves de interpretação de conhecimento, ela aumenta a sua capacidade de discernimento. A sua lente amplifica seus horizontes. E ela não fica sujeita aos apelos publicitários intervencionistas, sequestradores do nosso inconsciente. Assistimos as coisas pacificamente. Eu estou escrevendo um livro que eu vou lançar em breve, intitulado A Revolução dos Bonecos, Amor e Insurreição. Aqui em Olinda, né, que é uma cidade vizinha a Recife, nós temos o carnaval, que tem a cultura de trazer os bonecos, o boneco da meia-noite, que é o homem da meia-noite, e a mulher do dia. E um dos centros, eu não vou fazer publicidade agora do livro, é justamente isso. No momento que os homens se calam, porque não tem o que dizer, os bonecos precisam falar. Então, a que ponto nós chegamos? Onde é que eu quero chegar? Nós chegamos no ponto que nós somos bonecos hoje. Simplesmente manietados, manipulados por fios invisíveis, que somente a decifração, a interpretação daquilo que foi legado pela antiguidade, que são os bons livros, pode despertar nossa consciência e, a partir daí, a pulsão revolucionária, ou seja, um sentido de revolução cultural, será possível. Só será possível um sentido de revolução cultural quando nós formos ao mal, à raiz de todos os problemas que forjam o conhecimento superficial, falsificado como conhecimento. Como poder distinguir um livro bom de outro que não vai me servir, que só vai reforçar meu ego e, na verdade, vai me enfraquecer do ponto de vista afetivo, como eu disse. A minha equação afetiva é só é possível quando há dois,
tá? Quando há na divisão do pão que eu posso me perceber como sujeito existente, e que isso, quando é abstraído através da forma como algum livro pode quebrar o gelo do nosso coração, da indiferença das nossas almas, como aconteceu com o cachorrinho essa semana, que é o Orelha, tá? Da mesma maneira, um livro pode fazer com que você se aliene e aumente o gelo no seu coração. Eu vou saber se um cara é um bom leitor, a pessoa uma boa leitora, quando ela transforma esse conhecimento em uma ação social, que é o que a gente está fazendo aqui. Uma tentativa de despertamento de outra forma de perceber, vamos dizer assim, o que seria o livro e a importância dele, que não é simplesmente, como falei, como mera distração. É muito mais do que isso. É uma proposta, digamos, de revolução mesmo da cultura. Então, a questão que eu quero chegar é que a nossa cultura, ela também foi sequestrada, ela também foi dominada, ela é uma cultura hoje, digamos assim, industrializada, ela é instrumentalizada para gerar ainda mais uma espécie de ressecamento do nosso discernimento. Então, veja como a coisa pode ter um tiro pela culatra. Eu vou ler um livro. E aí, hoje, as pessoas formam seus clubes de livro. E quando você vai ver o resultado de quando as pessoas vão interpretar os livros que elas leram, você começa a perceber que elas não conseguiram tirar nada do livro. E o clube de leitura fica simplesmente com uma espécie de um momento em que as pessoas vão jogar a conversa fora. Então, a gente perdeu aquilo que se tinha nos períodos mais difíceis da humanidade. Eu me lembro de uma obra muito importante, o Decameron, de Boccaccio, que ele escreveu isso no século XII, século XIII, na época em que eclodiu a peste bubônica, né, a peste negra. E ali ele diz que, na literatura dele, ele foi convidado, porque ele era um dos consultores da prefeitura, justamente da cidade de Florença, para que ele desenvolvesse uma espécie de agenda de saúde pública. Então ele viu que era impossível, porque a peste estava já praticamente muito bem espalhada pela cidade, e ele teve a ideia, né, de desenvolver esse livro, que se trata de 10 jovens, por isso Decameron, 10 jovens que se recolhiam no topo da montanha para poder debater ideias sobre o livro que eles liam. Então, esse é o verdadeiro efeito de um clube de leitura, esse é o verdadeiro efeito de uma feira internacional de livros. Porque tem muita gente que entra numa feira internacional de livros, cercado por livros, pode até comprar muitos livros, mas sai de lá sem entender nada. Não tem um método que forma um pensamento pedagógico, andragógico, né, de responsabilidade social, não consegue criar uma visão de mundo. Tamanha alienação da pessoa que ela pode ter, inclusive pensando que porque está lendo, ela tem algum tipo de cultura. Então, cultura não é reunião de dados, onde eu sei que Napoleão Bonaparte morreu em tal época e que o maluco do primo dele, que foi o outro Bonaparte, Luiz Bonaparte, que se deu conta que ele também, por ser do grau parentesco de Napoleão Bonaparte, era aquela pessoa que tinha ali um legado divino para ser o novo monarca. E olha que coisa impressionante, até me lembrando desse relato histórico de Luiz Bonaparte. Ele terminou por acreditar tanto na loucura dele, que fez com que os outros acreditassem que ele era realmente o novo mensageiro e ficou eleito como monarca por 20 anos. Mas ninguém sabia que ele era só uma figura caricatural, que na verdade ele era usado por outras fontes e frentes que estavam por trás, usando ali, né, a força dele de um líder messiânico para, em verdade, manter o povo na ignorância. E uma das formas que Luiz Bonaparte fazia para manter esse povo ali condicionado, vamos dizer assim, digamos, alienado, era através da literatura. A literatura que ele desenvolveu, uma literatura enviesada, né? Isso também aconteceu no Terceiro Reich. Se a gente for visitar a base publicitária que o Goebbels, que era amigo, braço direito da propaganda
nazista na Alemanha, ele conseguiu fazer com que um dos povos mais tradicionalmente inteligentes da história do planeta, que era o povo germânico, se dobrasse às loucuras, às botas germânicas do Terceiro Reich, fazendo a maior atrocidade da história da humanidade. Isso também foi usado através de livros. Isso também foi usado através de doutrinações. Então, o que importa é que nós tenhamos aí um tipo de discernimento que o livro, ele só é possível ser aproveitado uma feira como essa, quando a gente começar a entender que ela não é apenas usada para um mero momento de entretenimento, nada contra o entretenimento, mas a gente não pode perder de vista que nós precisamos manter o sangue vívido, digamos assim, de não voltar à ideia de uma camada de gelo que cobre nossos corações. O Charles Baudelaire, ele tem uma frase muito interessante quando diz que todas as guerras que eclodem ao longo da história da humanidade começam no coração dos homens. No coração dos homens. E o coração de uma pessoa é o depositário daquilo que você pensa sobre as coisas. Então, como é que eu estou construindo o meu pensamento? Esse pensamento realmente ele agrega, vamos dizer assim, um espírito de responsabilidade social. Esse é um ponto que eu queria colocar dentro da perspectiva aqui que a gente está tentando dar relevo à importância da literatura e da cultura, que não por ser cultura, simplesmente, como a própria origem da palavra cultura quer dizer cultivar, é o que eu estou cultivando. Não é cultivar por cultivar, o que eu estou cultivando. E é fato que nós estamos num momento difícil da humanidade, onde a gente se vê agora ameaçado ao retorno, vamos dizer como se fosse assim, uma experiência de retorno do recalcado. Isso é uma colocação da psicanálise freudiana. O retorno do recalcado é aquilo que foi reprimido, que não foi bem resolvido, e retorna como sintoma. Ou seja, nós estamos vivendo uma época, nesses 4 adolescentes que espancaram o cachorrinho orelha, como um sinal, uma evidência que tem alguma coisa errada. Uma doença que está se formando no espírito da humanidade, porque não é possível que 4 adolescentes façam isso. E não somente faça isso, mas que tenha o consentimento familiar de viajar para os Estados Unidos como nada tivesse acontecido. Então essa comoção nacional também é um sinal positivo de que nós estamos ficando cansados de assistirmos tanta violência legitimada, onde há uma cultura do ódio, porque a forma de você controlar uma sociedade é você separar pessoas através de supostas ideologias que não convergem, que cada um tem a sua forma de pensar. Mas isso não quer dizer que você vai criar um processo de exclusão, e muito menos como aconteceu, não somente na experiência que nós vimos do Terceiro Reich, né, da Segunda Guerra Mundial, né, mas sobretudo de entender que uma das formas de controlar a humanidade, que pode ser através dos livros, por aquilo que pareça, é justamente você criando sempre um tipo de cultura de crise e de guerra. Ou seja, a crise, e essa é uma sacada muito inteligente do Maquiavel, a crise é uma forma de governar. Se eu mantenho sempre o povo em estado de medo permanente, é uma sacada do Maquiavel, eu consigo ter controle sobre esse povo. Por isso que atrás de um jornalismo panicoso, sempre gerador de um medo, vem logo após uma boa notícia, mas logo após vem outra pior notícia. E as pessoas ficam sempre numa instância paralisadora, anestésica. O livro é essa forma. E aí volto a falar a frase célebre de Kafka. O machado para quebrar o gelo da indiferença nossa. De justamente não nos permitir a uma técnica de adaptação ao que é posto, mas de estimular o pensamento crítico, que é a verdadeira essência da arte. A gente observar o movimento da Renascença, que surge ali em Florença, nos tempos medievais,
surge através justamente de uma forma de linguagem que criticava a forma hegemônica como a relação Estado e Igreja se confundiam na gestão, vamos dizer assim, de dominação e exploração do mundo ocidental. Então surgiu através da arte, que a arte seria o quê? Um pensamento, digamos, que suspeitava que tinha alguma coisa errada. E nós não suspeitamos. Nós aceitamos e naturalizamos tudo, porque parece que as coisas elas já não despertam em nós a indignação. A indignação, eu diria, a grande virtude do nosso tempo, como também a vergonha é também uma grande virtude hoje. Vergonha já foi tempos atrás uma virtude tímida. Hoje, vergonha é uma virtude civil. É uma virtude de combate. Porque a vergonha traz de volta, vamos dizer assim, a possível experiência da honra. Então, eu acho que nesse capítulo, né, é importante, se a gente for ampliar aqui os benefícios de uma reunião como essa, por exemplo, se ela se dissemina pelo mundo, logicamente, convocando as pessoas para sair daquilo que o Emmanuel Kant chamava do sono dogmático, uma sonolência dogmática. Né? É interessante pensar que nós temos medo da liberdade. A liberdade, ela não vem... Veja, é uma coisa muito interessante, o fascismo, ele não vem como fascismo. O fascismo vem como liberdade. Aquilo que a gente está pensando que é liberdade é uma prisão sofisticada. Se a história da humanidade for marcada por tempos históricos, do escravismo para o feudalismo, do feudalismo para o absolutismo monárquico, e depois para o capitalismo, acreditando que o capitalismo trouxe a liberdade individual, que liberdade tem hoje alguém que é estimulado a ser empresário ganhando R$ 1.300 no serviço de Uber, sem direitos trabalhistas, simplesmente porque ele acredita e pode se dar o luxo, eu sou empresário de mim, empresário de você a custo de quê? E o pior de tudo é que se antes se poderia fazer uma revolução de classes sociais, ou seja, você tem ali o patrão e o empregado, hoje você não pode gerar protesto contra ninguém, porque não tem mais patrão, você é seu próprio patrão, então você não tem. Então, essa cultura que nós temos hoje, de formação dentro, como diria Margaret Thatcher, sobre o lema, a bandeira do neoliberalismo, ela dizia o seguinte: pelas suas mentes e pelos seus corações. Não adianta mais dar chicote nas costas para fazer com que os outros sejam nossos escravos. Se tornam escravos deles mesmos. E assim o sistema se alimenta da nossa ignorância. Então, a gente tem uma responsabilidade em busca de uma instrução qualitativa. Não é só um direito, é um dever. Porque a gente construiu uma estrutura social que só pensa em direitos. Mas nós temos deveres. E o dever de qualquer ser humano, como também é seu direito, é de ele começar a se colocar numa posição de dúvida. Então, o livro, ele tem um método gerador de pensamento crítico, que é justamente de entender que não pode ser uma leitura só para consolação. O preço de uma transformação, que é uma metamorfose, é ruptura. É você se desvincular de um ciclo anterior para passar para outro. Que é outra coisa que também é muito interessante, porque nós criamos uma literatura, e eu falo isso na área da psicologia, por exemplo, em que o sofrimento virou doença. Isso é uma grande sacada também do controle das mentes
humana, da mente coletiva, é dizer que tudo que nós sentimos é doença. Que uma angústia é uma doença, como diria Lacan, a angústia é o único afeto que não mente. Ele pode nos orientar para decisões importantíssimas. Mas se você anestesia a angústia, se você não pode sentir tristeza, se você não pode sentir nenhum tipo de experiência mais dolorosa, se você não suporta o contraditório, o ambivalente, aquilo que te contraria, você forma egos soberanos, como esses 4 adolescentes, que se acham imperadores. Tem uma experiência inusitadíssima da cultura grega, que se tinha um filósofo chamado Diógenes. Né? Eu vou encerrar aqui para a gente entrar no intercâmbio e a live já se adianta para a gente concluí-la. E Diógenes era conhecido porque ele vivia dentro de um barril e ele vivia copiando o modelo de vida de um cão. E ele criou uma filosofia chamada cinismo. Cinismo quer dizer que vem de quios, que é de cão, que era ter uma vida de acordo com o cão. Porque ele se baseava em quê? A vida de um cão é uma vida tão simples, tão honesta. Eles são tão leais. Eles simplesmente têm um tipo de obediência eficaz e eficiente, não a nossa obediência por alienação, mas uma obediência empática com seus donos ou com as pessoas, que Diógenes decidiu se reinventar, criando esse modelo de vida também. O que é que um cão precisa para viver bem? Eu tive um cachorro que eu passava o dia inteiro trabalhando, me matando, para chegar em casa e perceber que o meu cachorro ele fazia tudo aquilo que eu queria fazer ao final do dia, que era simplesmente comer bem, dormir bem, descansar. Então, minha vida toda de trabalho era para fazer aquilo que o meu cachorro já fazia, sempre estava fazendo o tormento do trabalho. Tá? Então, Diógenes descobriu essa fórmula lá atrás. Então, o cinismo era uma ideologia de vida simples. E naquele tempo, lá, o chamado Alexandre, o imperador, o Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, ele soube da existência desse filósofo e ele foi visitá-lo. E ele chegou para esse filósofo e perguntou. Ele estava sentado ali na sua forma simples, no chão, e disse: o que tu queres que eu te dê, já que eu sou o dono do mundo? E ele ficou numa posição entre o Sol e o Diógenes, formando uma sombra sobre o Diógenes. Ele simplesmente disse: eu quero que você saia da frente, porque eu estou tomando meu banho de sol. E o sol é uma coisa que você não vai poder me dar. Então nós temos algo muito valioso e que a gente não percebe isso, que é a nossa própria vida, que é uma vida vendida ao modo capitalista, como nós aprendemos, e a gente não forma um pensamento crítico porque a gente tem uma tendência de normalizar isso. Então, o próprio sofrimento, ele virou uma forma também de controle social. Você pega uma pessoa que vai para a psicoterapia, para você tentar fazê-la se readaptar ao mesmo sistema maquinário que produz aquela doença, e você ainda tira da doença dessa pessoa dinheiro, capital, para pagar medicação e pagar psicoterapia. Então, você só retroalimenta a subserviência, a condição, vamos dizer assim, que é a palavra cinismo naquele tempo, que Diógenes significava vida honesta e dizer a verdade. Cinismo virou uma palavra tão invertida, mas hoje nós chegamos a um grau tão alto de cinismo que ele está no seguinte patamar, que é: nós sabemos o que estamos fazendo e por isso fazemos. Veja que grau o cinismo chegou. Você pega ali o Congresso, que representa os anseios do povo, é do povo que emana o poder. Aquele Congresso faz o que quer, simplesmente, e ainda mostra para a gente o que está fazendo. Mas por que não temos reação mais? A nossa reação ela vira vazamento de sintoma para violência urbana e doméstica, que é o que acontece no dia a dia. O nosso descontentamento ele não é voltado para formar uma consciência coletiva de revolução. Eu falo revolução cultural, revolução de armas. Ela simplesmente ela é voltada contra nós mesmos e entre nós.
A gente não vai lá destituir o cara que está no Congresso, que gerou uma emenda para ganhar não sei quantos milhões de reais para favorecer sua fazenda. Não, a gente simplesmente se revolta contra o vizinho, ou vai matar um cachorro, como aconteceu agora com os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Os 4 adolescentes. Me permita aqui ser um tipo de paródia, de trocadilho. Bom, nós estamos aí com o tempo avançado. Sim. Dani, eu acho Doutor que eu Spencer, falei muito, né? o senhor falou muitas coisas. E eu tentei ali pegar o que eu ali consigo expor, né? Fazer um apanhado geral. Falou de livro enquanto ornamentação, né? Ao invés de ser utilizado justamente para formar o nosso senso crítico e que há um abandono realmente da nossa questão crítica, né? O livro é realmente ornamento. Muitas pessoas vão à feira de livros e a espaços culturais para tirar fotos e fingir pertencer àquele espaço, quando ela nem sabe o que aquele espaço significa, né? Quando o senhor fala de interpretar, as pessoas leem, mas não interpretam, ou buscam uma leitura que vem ali só para massagear o seu ego e fazê-las se sentir melhores, mais aceitas, ou quando a leitura, ou quando a escrita, na realidade, ela é muito mais performática, como hoje, né, para vender livros, para colocar as pessoas mesmo dentro de um quadrado, do quadrado realmente que eu entendo que eu tenho a mesma opinião que o senhor, que o capitalismo prega, que o fascismo prega, e que sim, e o senhor falou algo muito importante, a comunicação, ela tem o poder tanto para o bem quanto para o mal. Ela é um altíssimo poder de manipulação social, e claro que com essa falta de estrutura ética, de leitura, de senso crítico, as pessoas passam a não perceber que a comunicação ela é feita muito com esse viés, né? E eu entendo que os espaços culturais hoje, eles já não têm a mesma função, infelizmente, que os espaços anteriormente, né, onde os espaços de cultura, espaços de literatura eram espaços de debate muito de alma, porque o senhor fala, né, que a gente tem que o livro também ele fala da nossa alma, dos nossos sentimentos, do nosso coração, e algo também que o senhor citou aí, a questão da universidade formar apenas técnicos, né, só com rigor técnico, e como eu conversei com o senhor na nossa conversa anterior, que eu tenho muita técnica, a universidade me deu técnica, mas as portas abertas para mim não foram pela técnica, foi pela leitura. Foi a literatura que me deu senso crítico, foi a literatura que me fez avançar, foi a literatura que me deu condição de debater, condição de pensar, né, de definir, e como o senhor mesmo fala, as pessoas, ao invés de buscar se revoltar por aqueles que deveriam defender o povo, né, elas utilizam isso para a violência doméstica, matar animais, matar o vizinho. E o senhor falou um pouco da psicologia, coisas que eu não tenho nenhuma habilidade para falar, mas o que eu queria, nenhum, o que eu queria falar, doutor Spencer, é assim, a gente tem hoje essa rapidez, essa fluidez de informação, temos um altíssimo, elevadíssimo fluxo de informação, de desinformação, de mentiras, de criações, e de uma perda muito grande do senso crítico, como o senhor falou, ou seja, o fato de termos aumentado o acesso à comunicação, né, seja de eu poder estar falando aqui com o senhor agora, do outro lado do mundo, o senhor aí, a gente conseguir se comunicar, a live ficar gravada e ser levada para milhares de pessoas, seja mesmo para a gente consumir, né, o tempo todo, comprar, e mesmo assim as pessoas não têm senso crítico, mesmo assim as pessoas não têm informação. Eu queria que o senhor me falasse, temos feiras, salões de livros, bienais de livros, mas qual seria mesmo a saída real para que
mesmo que fosse pouco, nós, enquanto sociedade, eu, o senhor, todo mundo, pudéssemos exercer a nossa parte cidadã e começar a fomentar a cultura e a literatura de modo que gerasse esses sensos críticos, né? É claro que a gente faz isso nas nossas casas, dentro daquilo que é possível, né? Eu faço muito com meus filhos, é, todos aqui em lei. Não vou dizer que meus filhos amam lei como eu amava, mas posso dizer que meu filho de 15 anos lê tipo A República de Platão, ele lê livros filosóficos diversos e alguns não gostam de ler grandes livros, mas desde pequeno eu ensinei a ler de modo diversificado, para que eles conseguissem ter esse debate. E sei que muitos pais limitam determinadas leituras, né, dentro de casa, ali uma limitação, é porque esse livro não é para sua idade, ou você tem que ler esse livro aqui que é mais, que é tipo o Diário de um Banana, ou uma coletânea qualquer que não traz nada de diferente, há ali uma certa limitação, que eu particularmente nunca limitei meus filhos nesse sentido. Então, eu quero saber, eu sei a minha parte de mãe, o senhor sabe a sua parte de pai, de educador, mas assim, enquanto sociedade, o que a gente pode realmente estar fazendo para contribuir, tentar fazer a nossa parte para alterar um pouco essa dormência, né? Porque eu vejo que a sociedade ela está apática, como o senhor falou. Não podemos sentir dores, não podemos nada. Discordar de uma opinião é algo extremamente severo. Só existe um lado. Se você for para um lado, você não pode ir para o outro. Se você vestir verde, no outro dia você não pode vestir azul, porque isso vai contra questões não filosóficas, mas questões estruturais que as pessoas começam a criar, eu sei lá por que motivo, eu não consigo entender muito bem isso, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, um modo que talvez a gente possa utilizar e falar bem assim, ó, talvez se a gente começar a fazer desse modo, a gente consegue contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa, mais humana, né, e que veja a leitura com esse amor que eu tenho desde pequena, né, que eu frequento feiras de livros desde pequena, apesar de saber que hoje feiras e salões de livro já são espaços voltados para o egocentrismo, voltados para a ornamentação, né? Eu costumo muitas vezes ver pessoas fazendo lives e eventos cheias de livros atrás. Eu sei que a pessoa não leu metade daquilo. É apenas para estar, ser considerada uma pessoa intelectual.